Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, o capítulo 8, nós leremos alguns versículos. Eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta. Neemias, no capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na minha versão NVI, os irmãos podem me acompanhar. Alguns dos irmãos vão se lembrar desse texto, mas eu peço que vocês mantenham atenção nesta noite, porque é muito importante. Fala sobre avivamento, algo que a igreja tem buscado muito e às vezes tem, infelizmente, compreendido errado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos que podiam entender. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Essa expressão, Amém, Amém, é usada por Jesus quando ele fala, no original, em verdade vos digo. A expressão Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias e Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Esse texto, meus irmãos, eu poderia trazer como título o avivamento de Neemias, o avivamento de Esdras. E eu gostaria de trazer esse conceito de forma breve sobre avivamento, porque numa pesquisa rápida, um pastor encontrou mais de 9.000 teses sobre a expressão, ou sob a expressão avivamento. O avivamento, a palavra, o termo, pode ser entendido de várias formas. E creio eu, sem ser soberbo ou arrogante, que algumas dessas visões em relação à palavra avivamento estão um pouco equivocadas. Por exemplo, na visão que eu entendo, não existe culto de avivamento. Não existe. Quem promove o avivamento é o Espírito Santo de Deus. Avivamento não é um povo que está todo desordenado na igreja
não é. O avivamento é quando há choro, contrição, mudança de vida, conversões em massa para o Senhor Deus. Isso sim é avivamento. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo produzir e nem você consegue produzir avivamento. Marcar uma data, agendar um horário, dizer, olha, hoje vai acontecer um avivamento. Isso vem da parte de Deus. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, estava estavam no cativeiro da Babilônia. Esse cativeiro que surgiu no ano 576 antes de Cristo, ocorreu em parte ou por grande parte da desobediência do povo. O povo relaxou em relação à adoração a Deus. O povo ficou relaxado em relação à obediência dos mandamentos do Senhor. Então sobreveio o castigo. Mas diferente do cativeiro egípcio, onde o povo de Israel ficou escravo de fato e trabalhava como escravo, o povo de Israel na Babilônia não tinha uma vida tão ruim quanto teve no Egito. O povo de Israel conseguiu construir riquezas, o povo judeu, no caso, conseguiu ter uma vida mais confortável. Um professor no seminário comparou da seguinte forma: é o mesmo que nós saíssemos do Brasil como cativos, saindo realmente de forma obrigatória, sendo obrigados a morar nos Estados Unidos, em Nova York, mas vivendo com uma liberdade. Você pode trabalhar, você pode ter o seu comércio, você pode ter a sua vida regular. E, querendo ou não, fato é que os Estados Unidos oferecem muito mais recursos financeiros, muito mais condições para que o povo possa prosseguir e caminhar. Então, seria muito difícil nós, mesmo com saudade do Brasil, vendo que talvez essa terra passasse por uma dificuldade, uma pobreza grande, isso aqui só como exemplo, tá, meus irmãos? Que nós quiséssemos sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil. Não, nós temos que voltar para o nosso país, lá é a nossa terra, lá é o nosso lugar. Sendo que em Nova York eu tenho uma casa própria, meus filhos estão nas melhores faculdades, eu tenho uma empresa de sucesso. Não seria algo comum nós desejarmos a nossa volta. Se você ler aqui o texto, vai perceber isso, que Jerusalém está abandonada, a cidade santa está abandonada. Vários povos ocuparam essa cidade, essa terra. Mas Deus, através de Neemias, o exorta e o orienta para que ele sinta o desejo de voltar para Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. Se você olhar na sua casa com calma, o primeiro capítulo de Neemias, ele tem uma conversa com o rei Artaxerxes, que é o grande imperador, o grande governador do mundo. E ele, com muito temor pela posição daquele rei, ele na posição de copeiro, ou seja, aquele que servia os alimentos e as bebidas ao rei, ele pede para que o rei autorize a sua volta para Jerusalém. Então, Deus toca no coração daquele rei, e o rei autoriza a Neemias e o seu povo para que possa voltar para Jerusalém. O povo, como eu já falei, vivia numa situação confortável. O povo tinha perdido o templo de Jerusalém, o local de adoração instituído por Deus, construído pelo rei Salomão. Mas o povo começou a utilizar-se de sinagogas, e isso é providência de Deus. A sinagoga foi utilizada para que houvesse reuniões esporádicas entre o povo judeu e a leitura da lei de Moisés. Mas eu acredito que esse povo não tinha, talvez, um esforço tão grande de estar e buscar a presença de Deus. Não tinha. O povo poderia praticar algumas atividades religiosas. Atividades religiosas. Guardar o sábado era uma atividade religiosa. Mas guardar o sábado apenas não faz de você uma pessoa com comunhão com Deus. Da mesma forma que se você veio aqui nessa noite apenas para confraternizar, apenas para estar em comunhão, em relacionamento com algumas pessoas, não faz de você uma pessoa que tem comunhão com Deus. Não faz. Estar aqui dentro não te faz ter a comunhão com Deus.
E aquele povo estava lá, cativo, talvez com uma tristeza, com saudade do seu povo, mas aquele povo não estava plenamente na presença de Deus. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós leremos alguns versos que diz assim, o verso 3, ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença de todos os homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Salta aos olhos, meus irmãos, não preciso eu ser um intérprete da Bíblia, bom ou ruim, mas salta aos olhos que aquele povo ficou do raiar da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. O verso 1 diz que havia tanta aglomeração, e a forma que Esdras ou Neemias escreveu esse texto para explicar isso, é que você não conseguia ver as pessoas de forma individual, você via aquele aglomerado de pessoas juntas, no deserto, num lugar árido, sedentas, ouvindo a palavra de Deus. Então, no verso 3, nós temos o primeiro ponto desta noite, que é sede pela palavra de Deus. O povo estava sedento da palavra de Deus. Não é diferente hoje, meus irmãos, de hoje. Muitas pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Muitas pessoas estão buscando a palavra de Deus. Muitas igrejas estão buscando a palavra de Deus. E para que haja um avivamento de fato na igreja brasileira, é necessário que nós tenhamos essa sede pela palavra de Deus. O povo brasileiro é um povo que, estatisticamente, tem um grande número de cristãos evangélicos, mas hoje, infelizmente, talvez, ou praticamente parte, ou pequena parte da população evangélica lê a Bíblia. Talvez 10%, se eu não arriscar muito, 1% do povo evangélico para ler a vida toda. A Bíblia toda, perdão. O povo precisa retomar a sede pela palavra de Deus. É o primeiro princípio que nós temos neste texto. O povo ficou em pé do raiar da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Eu não creio que houve nenhum tipo de coação, nenhum tipo de imposição, nenhum soldado ou nenhum homem ou mulher chegou e ameaçou aquele povo a dizer assim, olha, pelo amor de Deus, fique aqui ouvindo a lei de Deus. Não houve nada disso, porque o povo estava sedento da palavra de Deus. O povo vivia num lugar bom, o povo vivia em comunhão, vivia bem, com fartura, mas estava sedento da palavra de Deus. É necessário que nós tenhamos paixão pelas sagradas Escrituras. Nós queremos poder de Deus, nós queremos autoridade de Deus, mas nós não buscamos a Deus, que é o que dá autoridade e poder. A oração é muito importante nesse processo. A comunhão, buscar a santidade é muito importante. Mas aqui o texto mostra que o povo, para obter essa santidade, buscou a palavra de Deus. Então ele teve sede pela palavra de Deus. Mas também ele teve reverência pela palavra de Deus. O verso 5 diz que quando abriu o livro, o povo todo se levantou. O texto não é muito detalhista, não há muitos detalhes no texto. Mas o povo se levanta quando a lei de Deus é falada. Eu também não creio que houve nenhuma ordem para que o povo ficasse de pé nesse momento. O povo sabia que o que estava sendo falado, ou que seria falado, é sagrado, é palavra de Deus, é lei de Deus, é o próprio Deus falando ao povo. Às vezes nós buscamos a voz de Deus
em tantos lugares, mas esquecemos de buscar a voz de Deus através da sua palavra. O povo nosso hoje, brasileiro, está muito disperso. Está procurando na internet a voz de Deus, está procurando em diversas pessoas diferentes, em diversas igrejas diferentes a voz de Deus. E, infelizmente, essas pessoas podem não estar encontrando a voz de Deus, porque a voz de Deus está na sua palavra, na sua lei, e nós devemos meditá-la nela de noite ou de dia. Nós perdemos a reverência pela palavra de Deus, perdemos. Se você for a qualquer outro país, sair do Brasil, no momento da palavra, o pessoal fica atento, em reverência, em paixão, em temor à palavra de Deus. Se você for à África, por exemplo, e falar durante 3 horas, o povo africano estará lá, sedento e com forma reverente, ouvindo a palavra de Deus. Se você for à Coreia do Sul e se sentar para ouvir a palavra de Deus, e o pastor pregar mais de hora, haverá reverência pela palavra de Deus. Acontece comigo e com você, às vezes. Ficamos 10 minutos ouvindo a palavra de Deus e já começamos a pensar em tantas coisas e nos distraímos e assim por diante. Não vou entrar em detalhes. Eu me lembro de um pastor que pregava durante 30 anos na mesma igreja. Uma igreja pequena no interior da Escócia. E vocês sabem que, principalmente quem é pastor, que não é fácil preparar sermão todo domingo. Não é fácil. Aquele que se dedica, que se afadiga da palavra, não é fácil pregar todo domingo. Esse pastor, então, se afadigava, estudava e pregava todos os domingos. Mas 30 anos ouvindo a mesma pessoa, naturalmente o povo vai se cansando. O povo vai ficando cansado. E começou a ficar disperso, distraído em relação à mensagem, à palavra de Deus. Então, num determinado momento, uma cidade pequena, chega o dono da mercearia e se senta no banco. E começa a ouvir a mensagem, abaixava a cabeça e anotava no papel. Ouvia um pouco, abaixava a cabeça e anotava no papel. Então, aquele pastor ficou motivado por aquilo, e pregação após pregação, ele começou a revitalizar, a estudar mais, a rever o texto bíblico, rever no sentido bom da palavra, de analisar e ver o que saltava mais aos olhos, e começou a se esmerar. E num dia ele foi agradecer aquele homem, aquele marceneiro, aquele dono de mercearia, por estar sempre anotando. E, para a surpresa daquele pastor, aquele homem dizia: não, pastor, eu aproveito o momento da palavra para fazer o balanço do mercado, que é o momento que eu tenho de folga para fazer isso. Percebam o grau de reverência que aquele homem, aquela igreja tinha pela palavra de Deus. Eu não estou aqui pedindo atenção para mim, meus irmãos. Eu não mereço atenção, não sou melhor do que ninguém. Sou apenas uma pessoa que estou buscando a cada dia servir ao Senhor, buscando com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades. Mas quando nós pregamos aqui, e eu busco incessantemente, é pregar a palavra de Deus. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que é mais agradável ao meu ouvido ou ao seu ouvido, mas a palavra de Deus. Então, que nós tenhamos reverência pela palavra de Deus. O verso 8 segue dizendo que nós também devemos ter entendimento da palavra de Deus. Verso 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Eu falei recentemente sobre esse texto e fico preocupado em relação à palavra de Deus e analisando a igreja brasileira como um todo, e não sei se eu sou o melhor analista para isso, mas o que eu observo é que no povo de Deus existem 2 culpados em relação a isso, ao entendimento da palavra de Deus. O primeiro entendimento que eu tenho são dos pastores, que ou não pregam a palavra de Deus, ou não se dedicam à palavra de Deus, ou distorcem a palavra de Deus, mudam o sentido da palavra de Deus,
para seu próprio entendimento, para a sua própria vantagem. Isto é um fato que eu consigo perceber por aí, pelo Brasil afora. Nós vemos tantos falsos mestres, falsos profetas, profetas no sentido de pregadores, que estão ensinando as Escrituras, talvez por ignorância, e na ignorância nós entendemos no desconhecimento da Escritura, e em muitos casos não estão pregando corretamente por má fé, iludindo um povo a práticas que não são bíblicas, revisitando práticas da antiga aliança, colocando Deus como um mercador, como moeda de troca. Deus vai te dar bênção se você fizer isso ou fizer aquilo, ou deixar de fazer aquilo, principalmente em relação ao dinheiro. Pregadores que estão agora com o chamado coaching, dizendo que você é tão importante para Deus que Deus muda até de opinião para resolver o seu problema. Se você fizer os passos, o passo a passo que Ele pede para que você faça. E nesses falsos mestres, o entendimento da palavra de Deus tem sido perdido. Mas há também, meus irmãos, e eu penso que há também uma culpa da igreja de uma forma geral. Dos membros da igreja, daqueles que vão todos os domingos e que não se aplicam à palavra de Deus. E o pastor se esmera para trazer a palavra de Deus e o povo está sempre disperso. O povo também não quer ouvir. Se você abrir em sua casa Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo 4, 3, 4 em diante, vai falar que os falsos mestres da época do apóstolo Paulo estavam falando algo totalmente errado, mas para adoçar o ouvido das pessoas que estavam ali ouvindo aquela mensagem. Então, parte desse problema é também da igreja, que não quer ouvir palavras como inferno, como pecado, como morte eterna. Não quero ouvir. Quero ouvir, sim, você é importante para Deus, você é o centro da criação de Deus, tudo que você pedir, Deus tem que te dar, porque se não der, tem uma coisa errada com você ou com Deus, tem alguma coisa errada, mas a sua vontade, o seu coração, todos os seus planos têm que ser cumpridos, não tem jeito, e não os planos de Deus, né? E as pessoas estão perdendo com esses falsos mestres o entendimento da palavra de Deus. Aqueles mestres, aqueles levitas estavam lá, e aqui são citados vários nomes, homens que estavam dispostos a pregar a palavra de Deus. E aquele povo estava sedento, ouvindo a palavra de Deus. E aquele povo estava reverente, em reverência à palavra de Deus. E aquele povo, após talvez anos sem ouvir a lei de Moisés, ouvir a lei de Deus, entendeu a palavra de Deus. E eu vou te dizer por que eles entenderam a palavra de Deus, porque houve mudança provocada pela palavra. Eles tiveram sede pela palavra. Eles tiveram reverência pela palavra. Eles tiveram entendimento pela palavra. E suas vidas foram mudadas pela palavra de Deus. Tem que haver mudança, meus irmãos. O verso 9 diz: nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Se você for ao capítulo 9, ao capítulo seguinte, você perceberá que há confissão de pecado. Se você ler, e existem vários livros sobre história dos avivamentos, e eu já li pelo menos um, que contam diversos períodos onde houve avivamento da igreja. Todos os avivamentos, todos, sem exceção, começaram com confissão de pecado. Todos. Não houve nenhuma exceção sequer. O povo se arrependeu, o povo entendeu a palavra de Deus, o povo pediu perdão a Deus, e assim Deus derramou do seu avivamento, e cidades inteiras foram salvas. Veja o caso de Jonas, tão conhecido dos irmãos. As pessoas lembram de Jonas por causa do peixe, se era baleia, se não era baleia, do barquinho, mas se esquecem de Jonas, qual era a tarefa de Jonas. Jonas usou apenas 7 palavras, cerca de 2 a 3 dias. E as palavras diziam basicamente: arrependam-se dos seus pecados. Do rei até a pessoa mais simples daquele reino, rasgaram as suas vestes, ficaram em jejum e se converteram. Houve confissão de pecado. O povo quer as bênçãos de Deus.
O povo quer as benesses de Deus e muitas das vezes quer pela igreja. A igreja tem que ser agente de transformação. Mas o povo não quer confessar o seu pecado. O povo não quer mudar de vida. O povo não quer se arrepender. Não, deixa, Jesus, entre no meu coração. Mas aquele detalhezinho não mexe não, tá? Não mexe no meu coração não. Deixa do jeito que está. Jesus, entra na minha casa, transforma a minha vida. A gente canta esse louvor. Mas, no banheiro não mexe não, que eu gosto do banheiro do jeito que está. Na cozinha não mexe não. Na sala, no quarto, você pode até mexer. Não houve confissão de pecados, não há confissão de pecados. O povo quer avivamento. O povo faz culto de avivamento. As pessoas participam do culto e voltam para casas vazias. Vazias. Podem estar empolgadas durante o culto, mas voltam para casas vazias, porque não há confissão de pecados, arrependimento e mudança de vida. Deus quer que essa igreja, nesta noite, a igreja do Senhor Jesus, passe por um poderoso avivamento. É desejo de Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos que a igreja pode e deve ser transformada e passar por um avivamento. Não um falso avivamento, mas é necessário que nós sigamos esse passo a passo que houve com o povo de Israel, o povo de Deus. Deus abençoou muito esse povo após isso. Houve confissão de pecados. O povo conseguiu reerguer Jerusalém. Mas, infelizmente, nas gerações que se passam, o povo vai caindo no esquecimento de quem é Deus. E é uma outra preocupação que nós devemos ter com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Será que essa geração entenderá o Evangelho? Será que nós estamos pregando o Evangelho para elas? Ou para elas vir para a igreja como se estivesse em qualquer outro clube ou qualquer outra atividade? Arrependimento, mudança, confissão de pecados, entendimento da palavra de Deus. É que nós precisamos nessa noite. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar e pedir que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Precisamos de ter mais sede de Deus, e para ter sede de Deus, se você tem sede de Deus, você terá sede da palavra de Deus.